Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Power BI. Se você chegou até aqui, então porque você precisa desenvolver habilidades analíticas para poder analisar seus dados e assim gerar respostas às perguntas que você tem dentro do seu negócio. Seja muito bem-vindo. Esse curso tem um formato hands-on, então tudo aquilo que você vai aprender será de maneira muito prática. Aqui abaixo deve ter o link para você clicar e acessar o material dessa aula, tanto o PBIX quanto o PDF, que vai te auxiliar nos seus estudos. O que é que você vai aprender? Você vai aprender desde pegar uma base em Excel, tratar essa base e gerar um dashboard dentro do Power BI. Para poder fazer isso e conhecer todo o caminho, vamos entender o conceito de Business Intelligence, depois os conceitos que há no tratamento, no carregamento de dados, a famosa ETL, e aí então a gente vai partir para a montagem do dashboard dentro lá do Power BI e eu espero você agora na aula. Bom pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora o nosso curso de Power BI. Esse curso é um curso Express para que você consiga avançar nas suas primeiras análises de dados sem muita dificuldade. Então foi para isso que esse curso foi pensado. Então vamos lá. O que é que nós vamos abordar nesse curso? Então, a gente chama de BI de bolso porque você vai aprender um pouco do que é Business Intelligence, tá? Diferenciar a ferramenta do que é Power BI. Depois nós vamos apresentar o Power BI para você de uma maneira geral. Vamos também mostrar as exibições disponíveis no Power BI. Tem o Power BI Desktop, o serviço e os demais de acordo com a licença, tá? Tem aí uma dúvida cruel, que é bem latente hoje no mercado, Excel Power BI, qual dos dois usar? Vamos abordar isso nesse curso e você vai acompanhar também. Depois nós vamos falar um pouco sobre a importação de dados que acontece no Power BI. Para você que está chegando agora e não conhece muito bem, não está habituado com essa linguagem, existe um jargão e uma sigla muito utilizada que é a ETL, que é para você extrair, transformar e carregar dados. Vamos falar um pouco também sobre isso melhor no tópico 5. Depois nós vamos aprender a criar gráficos e depois, criando a unidade de gráficos, nós vamos juntar vários gráficos com segmentações e aí vamos criar o nosso primeiro dashboard. Então, vamos lá. Então, o que é Business Intelligence? Esse conceito ele surgiu aí em meados da década de 60. Então, com a demanda para se chegar a respostas estratégicas dentro das organizações, começou a se questionar como obter dados e tratar esses dados e apresentar, né, toda essa massa de informação. Em paralelo ao conceito de Business Intelligence, surge também o de Big Data, que é justamente esse alto volume de dados. Como é que você armazena, como é que você processa um alto volume de dados. Isso vai avançando até que hoje a gente tem uma resposta para 3 tópicos bem específicos do Business Intelligence. Então, o que acontece? Para que você trate um alto volume de informações na sua organização, para que você consiga apresentar isso de maneira eficiente, você precisa entender 3 outras coisas. Foi o que eu pontuei aqui como o que é que você precisa para obter êxito. Então, no primeiro ponto, você precisa entender o que é uma cultura data-driven. Se a sua empresa, se a sua organização não é orientada a dados, e isso eu não estou falando de você pegar um pacote do Power BI e implementar na sua empresa, não é isso. O data-driven, a cultura data-driven, ela precisa acontecer, sabe, da alta gestão para a operação. Porque se eu tenho na operação pessoas motivadas a criar informação de maneira eficiente, né, com qualidade, robustas, mas a alta gestão não entende isso, ele vai achar que o Power BI é apenas um software para você criar gráficos bonitinhos. E isso é o termo mais pejorativo para se usar quando a gente fala de Business Intelligence. Porque o Business Intelligence é justamente... ele tem o objetivo de trazer inteligência à sua análise de dados. Então, se você tem uma análise muito morosa, né, onde você extrai várias vezes a informação, joga em um Excel, esse Excel vai gerar tabelas dinâmicas para depois carregar seus gráficos, isso tem limitações de capacidade e é o que nós vamos aprender mais à frente. Então,
Você precisa entender que a cultura data-driven não é só um certificado de um curso que você vai lá e assiste, e agora diz, agora minha organização é data-driven. Não, não é isso. Você precisa entender todo o fluxo da informação e o porquê que a informação é importante. Porque se você quer analisar dados, então você precisa entender que toda e qualquer parte da informação, né, a menor parte da informação e a informação completa, ela é importante. Como assim? Imagine o seguinte, vamos voltar lá para a biologia. Então, na biologia, a menor parte, né, de um organismo é a célula. Quando você começa a aglutinar essas células, elas vão formar tecidos. Quando você começa a aglutinar esses tecidos, eles vão formar órgãos. A mesma coisa acontece com os dados. Então, a menor parte da informação do seu dashboard é o dado. Só que o dado, por si só, ele não tem uma estrutura, ele não tem uma lógica, ele não tem um contexto. Então, tudo isso é muito difícil de você obter uma resposta concisa. Mas se você começa a trabalhar esses dados, você começa a enriquecê-lo com uma estrutura, com contexto, que eu acabei de falar. E aí a informação vai ganhando forma e começa a nortear e responder perguntas, que é para isso que elas servem. Um segundo contexto que você precisa entender bem para obter êxito na sua análise de dados é o de storytelling. Hoje está muito em voga as narrativas, e storytelling é isso, é você ter uma narrativa acerca dos seus dados. Então imagine o seguinte, você chega hoje na sua organização, fez o curso de Power BI e vai começar a gerar relatórios, né, à torta e à direita dentro da sua organização. O que é que você precisa entender? Que no processo de construção, se você não tem uma narrativa, se você não tem ali um rascunho do que você precisa apresentar, você vai se deparar com, primeiro, um alto volume de informações, você vai ficar perdendo tempo, porque você vai ficar o tempo todo tentando gerar uma análise diferente e vai se perder com que gráfico você mostra quando. Então, se você acha que o êxito do BI é você encher o seu painel, o seu relatório de gráficos, você está muito enganado. Porque, como a Colin Eschbaum vai dizer, que a informação ela precisa ser coerente e objetiva. Então, se você começa a encher demais o seu relatório, você vai perdendo objetividade. E aí você não consegue, você mostra tudo e não mostra nada, né? Você vai mostrar muita informação, mas não vai responder a nenhuma pergunta. Então, para que isso não aconteça e para que principalmente você não perca tempo na etapa de desenvolvimento, tá? De visualização do seu relatório, então você precisa ter o storytelling bem amarrado, tá? Então, senta com a gestão, ou então, se é para a sua área, você senta, pensa um pouco quais são as perguntas que você precisa responder para poder elaborar o rascunho, e aí sim você parte para o desenvolvimento dentro do Power BI. Ok? Então, o último e terceiro contexto e ponto que você precisa entender é a colaboração. Eu acabei de falar de storytelling, e então você não consegue gerar uma análise de dados eficiente sem comunicar com pessoas, sem estar conectado com equipes. Porque você, entenda, você vai desenvolver mune de informações outras pessoas. Então, nada mais justo do que vocês sentarem e conversarem acerca dos dados que estão sendo apresentados, para que, primeiro, vocês obtenham o êxito da informação, mas também para que você entenda que a informação não se constrói sozinho. Dentro de uma organização, você não é uma estrela. A organização ela é uma galáxia, então não só tem você de estrela, tem outras pessoas que são estrelas que só fazem sentido se estiverem juntas. Se estiverem separadas, é apenas um brilho que vai começar e daqui a pouco termina. Então, vocês precisam formar o relatório conversando com outras áreas, principalmente se você estiver desenvolvendo para aquela área. Então, aquela área precisa conversar e aplicar e apresentar para você quais são os pontos, né, que ali está pegando para ela, né? Qual é a minha dificuldade? Se é para alta gestão, então você precisa sentar com a sua gestão e definir, por exemplo, quantos painéis serão apresentados, que tipos de gráficos vocês precisam ter nesse relatório. Vocês precisam de segmentações, porque existe uma diferença, tá? Entre você ter um dashboard e entre você ter um painel. No painel, as suas interações são bem objetivas e reduzidas. No dashboard, você é estimulado a interagir com o relatório. Então é por isso que você tem muitas segmentações, muitos gráficos ali que você vai clicando e ele vai respondendo. O painel ele faz isso, mas a ideia do painel é ser muito mais um one page.
Então, numa página você vai ter toda a sua informação sem precisar ficar segmentando o tempo inteiro, tá bom? Vamos avançar. Bom, criada aí em 2015 e aplicada no mercado, né, quando teve o seu grande boom em 2016, o Power BI, diferente do que a gente acabou de conhecer de Business Intelligence, ele é uma ferramenta. Então, Power BI é uma ferramenta de Business Intelligence e você não pode confundir com BI. O conceito de BI envolve outras atmosferas e outras ferramentas para extração, tratamento de dados, carregamento. No caso do Power BI, ele é uma ferramenta de visualização. Então, ele está no último ponto da apresentação do dado. E é uma ótima ferramenta para você apresentar e obter insights de maneira muito rápida, porque ele é muito prático na coleta de dados, na transformação e na apresentação. Então, segundo o Gartner, ele vai dizer que hoje a Microsoft é a empresa que está disparada, né? E o Power BI é um grande responsável disso. Tá? Lógico que a Microsoft tem um pacote bem robusto, mas eu quero dar ênfase aqui ao Power BI. Então, o Power BI entrou no mercado despontar com relação à análise de dados e hoje tem cada vez mais adquirido adeptos dessa ferramenta, né? E assim como o Excel tem sido uma febre e sendo utilizado aí nas grandes organizações, nas médias e pequenas também, tá? Em todo o globo. Então, você não tem dificuldade hoje de pegar uma base de dados, importar e tratar ela dentro do Power BI. Então, reforçando aqui com vocês, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft, tá? Não confunda com BI. Business Intelligence é um conceito tecnológico, tá bom? Vamos avançar. Dentro do Power BI, assim que nós abrirmos a nossa interface, o que é que vai ser apresentado? Nós temos, de maneira bem generalista e bem global da coisa, três formas de apresentar e de disposição do Power BI Desktop, que é onde você vai gerar aí seus relatórios. A primeira coisa é a aba lá de relatório, né? Então você vai criar lá os seus gráficos, você vai colocar suas segmentações e vai montar o seu dashboard. A segunda, que é a de dados, é onde você consegue visualizar as informações da sua tabela. Então lembra que agora há pouco eu falei que você precisa de uma fonte de dados, seja ela um banco de dados propriamente dito, ou um Excel, que no mercado, tá? Eu vou explicar aqui para vocês, vou fazer aqui um corte. Dentro do mercado, é bem comum a expressão banco de dados quando a gente está fazendo referência a um Excel. Muito embora não seja um banco de dados, essa expressão é utilizada por quê? É uma forma de representação mais resumida do que é um banco de dados. Então, é um lugar onde você joga informação. Normalmente é uma planilha, e é por isso que as planilhas são chamadas de bancos de dados. Mas você que está chegando agora, precisa entender que banco de dados é muito mais robusto do que isso. Você tem aí nível de segurança, permissões, acessos, tabelas que vocês podem gerar a partir de um banco de dados, e para isso você precisa de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Isso nós vamos abordar em um outro curso. Então, aqui na aba de dados, você consegue visualizar as informações que você importou para dentro do Power BI. E aí, vou deixar aqui frisado também, não confunda com Power Query. Power Query nós vamos aprender na etapa seguinte, em uma janela diferente. Aqui nós estamos dentro do Power BI Desktop, e lá você tem a aba de dados. Terceira e última aba é a aba de modelo. Essa aba é responsável pelos relacionamentos que você vai criar. Então, se você não tem nenhuma experiência com Excel, ok, não tem problema. Isso não é um fator determinante para que você use o Power BI. Mas o que é que você precisa entender? É que dentro do Excel, você quando quer comunicar uma tabela com outra, você quer buscar uma informação, primeiro você precisa ter pelo menos uma coluna com as duas informações exatamente iguais, para que vocês criem uma ponte e ele consiga buscar essa informação. Para isso, no Excel, a gente vai utilizar fórmulas como índice CORRESP, PROC-V, VLOOKUP, né, como você queria chamar. Uma está em português e outra está em inglês. Mas o que é que o Power BI nos ajuda? Quando você vai para a aba de modelo, você consegue trocar esse fluxo de criar uma fórmula e pesquisar lá uma tabela em outra planilha. Você importa as duas tabelas e vai clicar e arrastar essas colunas que são aí em comum, né? São amigas. Quando ele vai criar essa conexão, você substitui essa fórmula do VLOOKUP ou do PROC-V.
tá? Então, a terceira aba, a aba de modelo, ela serve para você gerenciar os relacionamentos entre as suas tabelas. Isso você vai ver que é muito importante na hora que você quer montar, por exemplo, um relatório, um gráfico, e você precisa pegar informações em outros lugares. Por exemplo, em uma folha de ponto, você tem ali o nome do funcionário e o ponto. Mas quando você precisa consultar os dados desse funcionário, você precisa olhar para uma outra base de dados e aí você conecta o nome do funcionário e você consegue ter todas essas informações a partir da aba modelo. Vamos avançar. Bom, agora há pouco eu acabei de falar para vocês que existe uma polêmica, né, no mercado. Frequentemente, alunos e usuários da Microsoft perguntam se o Excel ou se o Power BI vai substituir o Excel e se eles são concorrentes. Então, antes de mais nada, vamos deixar uma coisa bem clara. Tanto o Excel quanto o Power BI foram projetados pela Microsoft. Então, não faz sentido uma organização criar duas ferramentas para que elas compitam entre si. Tá? Mas vamos entender um pouco do que qual é o contexto do Excel e depois o contexto do Power BI. Então, o contexto do Excel é o seguinte. Hoje, indiscutivelmente, o Excel é a ferramenta de análise de dados mais intuitiva e mais utilizada em todo o globo terrestre. Por quê? Porque o Excel ele é simplista, ele é intuitivo. Né? Você consegue gerar ali análise de dados de maneira muito fácil. Né? Ele é fácil de manipular. Ele tem uma alta adesão, como eu acabei de falar, desde uma padaria até uma multinacional utiliza Excel. Só que a gente precisa entender que o Excel ele foi projetado para um contexto de média e baixa complexidade. Então você consegue gerar um dashboard? Sim. Consegue adicionar tratamento de dados? Consegue. Só que você precisa entender que o Excel ele tem uma limitação no seu processamento. Então se você, por exemplo, começa a utilizar com mais de 10 mil linhas, começa a inserir mais do que 5 segmentações e mais do que também 5 tabelas dinâmicas, pode ficar certo que o Excel vai demorar um pouquinho para gerar essa informação. E, assim, isso não exclui as potencialidades e todas as vantagens do Excel. Então, se você tem esse contexto para você, o Excel ele vai te atender bem. Mas a informação, ela avança, né? Ela está o tempo todo sendo disposta e existem hoje novas perguntas para serem respondidas de maneira mais rápida. Para isso, você deve utilizar o Power BI. Por quê? O Power BI é muito mais robusto. Então, quando a gente fala de análise de dados, ele é a melhor resposta hoje no mercado. E, em comparação com o Excel, ele tem um alto processamento de dados. Ele tem essa capacidade de processar um alto volume de dados. Lembra que eu falei agora há pouco sobre Big Data? Pronto. Esse volume massivo de dados dentro do Power BI você consegue, inclusive, tratá-lo. E uma grande vantagem é que ele consegue fazer integrações com diversas bases de dados ou fontes de dados disponíveis no mercado. Acho que a grande maioria o Power BI consegue conectar. E aqui eu quero deixar novamente frisado que no âmbito de Excel, o seu banco de dados é uma tabela em Excel. Quando você parte para o Power BI, o contexto aqui é diferente. Você vai conectar com o banco de dados, você vai poder conectar com sites, você vai poder conectar com uma própria tabela de Excel. Então nós vamos criar aqui análise, nós vamos gerar um dashboard partindo do Excel. Mas você já fica ciente que essa representação que nós estamos fazendo com o Excel, ela se aplica também a um banco de dados. O que vai mudar é o usuário e senha. Tá? E normalmente é disponibilizado por um time de TI dentro da sua organização. Você não deve ter acesso por uma questão de segurança. Tá? Se na sua organização você tem acesso, então temos um problema. Porque o time de TI precisa tratar e garantir a informação, eles vão criar uma porta segura e vão fornecer essa tabela para você. Por isso que eu falei sobre banco de dados. Então, logo, o Excel e o Power BI definitivamente não são concorrentes e um não vem para substituir o outro. Vamos avançar. Agora, nós vamos avançar aqui, vamos partir para o mão na massa, vamos partir para o hands-on. Então, você vai estar tendo acesso, aqui abaixo, tem um link para que vocês consigam baixar o arquivo em Excel, para que a gente consiga importar dentro do Power BI, criar o gráfico e depois criar os primeiros dashboards. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para que você acesse a última página desse informativo, né, desse treinamento. Lá você vai ter acesso à conta e à página da Microsoft Power BI para que você baixe na sua máquina. Tá?
e faça aí consiga gerar o seu relatório. Se você não baixou ainda, então para agora essa aula, vai lá, baixa o seu Power BI e volta para a gente começar a gerar as nossas análises. Bom, pessoal, você que ficou até aqui, eu quero agradecer a sua participação. Espero que esse curso esteja sendo enriquecedor para você e para sua carreira. Então, vamos agora partir para a elaboração do nosso relatório com a mão na massa. Você vai fazer junto comigo. Eu vou compartilhar com você a minha tela de desenvolvimento dentro do Power BI e eu te espero na próxima aula. Fala pessoal, voltamos aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar vou te dar uma mãozinha, como você baixar o seu Power BI Desktop, tá? Lembrando que você tem várias opções de utilização do Power BI. Eu vou te mostrar aqui o download que você vai precisar executar na sua máquina para poder gerar seus relatórios e depois você decide se você quer compartilhar ou se você só quer apenas apresentar do seu computador. Então, vocês vão acessar esse caminho aqui, ó. Vou deixar aí para vocês copiarem e acessarem. E se tiver pelo YouTube, vai estar na descrição aqui do vídeo, tá? powerbi.microsoft.com/pt-br/downloads. E aí você vai rolar aqui, ó, até essa parte inferior. E aqui você tem algumas disposições do Power BI, mas vamos focar nessa daqui, ó, Power BI Desktop, tá? Se você clicar aqui em fazer download, ele vai te encaminhar para o seu Microsoft Store e aí você vai baixar. Mas eu recomendo que vocês cliquem aqui, ó, em opções avançadas. Por quê? Nem todo mundo utiliza o Windows, né? 32. Então, por aqui você consegue escolher o seu idioma, consegue escolher a versão e não tem esse problema, tá? Então, clicando aqui em opções avançadas, ele vai abrir essa janelinha aqui para você e já vai te perguntar qual é o idioma que você deseja baixar, tá? Se você deseja treinar o seu inglês, então mantém como tá e clique em download. Mas se não, você vai rolar aqui, ó, e vai marcar a opção Português e Brasil, tá? Lembrando que está escrito aqui em inglês. E você vai esperar ele carregar, e vai dar essa piscadinha normal, e vai clicar aqui em baixar. Percebeu que até o nome do botão mudou? E aí você vai marcar essa opção aqui agora. PBI, Desktop, Setup, versão 64. Vai clicar em Next. E aí você vai aguardar a conclusão do download. Concluído o download, você vai abrir o arquivo de setup e vai avançar em todas as etapas. Eu não vou mostrar aqui para você porque eu já tenho o Power BI instalado na máquina, mas não tem, sabe, dificuldade. Você vai abrir o setup e vai avançar em todas elas. E aí eu vejo você com o Power BI aberto. Vai abrir esse linkzinho, esse ícone aqui para você, ó. Se você não conseguir, você vai clicar aqui na sua barra de pesquisa e vai escrever Power BI. E olha só, ele já aparece aqui, ó, Power BI Desktop, depois que você concluir o processo de instalação, tá? Se você não concluir o processo de instalação, você não vai ter o Power BI na sua máquina e também não vai conseguir gerar suas análises. Beleza, pessoal? Então, eu vejo você na próxima aula, onde a gente vai começar a desenvolver o nosso relatório dentro do Power BI. Eu te espero lá. Pessoal, então seja muito bem-vindo. Nesse momento nós iremos iniciar a construção do nosso dashboard nesse nosso curso de Power BI gratuito, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero acordar com vocês é uma boa prática, tá? A gente vai para a primeira etapa, que é a etapa onde nós acessamos um banco de dados, né, que é a base do IBGE. Mas antes disso, vamos começar com uma boa prática, que é o quê? Quando você for começar todo e qualquer projeto de Power BI, o ideal é que você deixe isso separado em uma pasta, tá? Porque aí você vai conseguir colocar os seus vetores para criar os botões, você vai conseguir alterar o seu background, você vai ter a sua fonte de dados lá dentro da pasta, tá? Tudo isso é para poder simplificar e na hora que você precisar alterar, você não ficar perdido tentando achar, uma foto está na pasta download, o arquivo está na área de trabalho. Então, para que não gere essa confusão, vamos consolidar tudo em uma pasta. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso agora. Primeiro abrindo o Power BI e depois pegando os arquivos que vai estar disponível para vocês no link aqui abaixo, tá?
vai ter uma pastinha no Google Drive, vocês vão clicar e baixar todo esse material. Então, nesse momento, vocês irão abrir o Power BI de vocês. E vai aparecer para vocês essa tela aqui, ó. É a tela de introdução, onde basicamente ele vai apresentar um pouco da ferramenta, tá? Vai comentar aqui, já vai te dar um atalho para você trazer seus dados para cá e vai comentar algumas novidades, vai falar sobre o fórum. A comunidade do Power BI ela é muito ativa. Então, aqui vocês conseguem acessar material exclusivo. Assim que é lançado lá a atualização, você já consegue entrar e tirar uma dúvida. Enfim, aqui a possibilidade é diversa. Mas, no curso de hoje, nós vamos trabalhar uma perspectiva mais ágil. Tá? Então, aqui você tem todo o material disponível e você acessa da maneira que você achar melhor. Tá? Faz no seu tempo. Mas esse curso aqui a gente vai focar em um aprendizado mais ágil. Então vamos lá. Antes de mais nada, vocês irão abrir o Power BI, como eu falei, e depois vocês vão fechar essa telinha aqui, ó. Porque nós podemos importar dados por aqui, mas nesse momento vamos fechar. E aí vai abrir essa tela aqui do Power BI para vocês. Ó. Então, antes de eu começar a comentar sobre a tela, vamos logo salvar o nosso projeto. Para não acontecer de você, sei lá, dar uma queda de energia, você sem querer fechar e clicar lá para não salvar e perder todo o seu projeto, vamos começar com essa boa prática. Já clica aqui no disquete aqui em cima, ó. Talvez o pessoal da nova geração nem saiba o que é isso. Mas o disquete é um dispositivo que nós usávamos, né, até pouco tempo para armazenar dados. Depois foi substituído pelo CD, DVD e depois pendrive. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Vocês vão clicar aqui em cima desse disquete e depois vai abrir para vocês essa janelinha aqui, ó, onde vocês irão nomear e escolher o local para salvar esse arquivo. Então, já recomendo que essa pasta onde vocês irão salvar, que seja a pasta que eu falei para vocês. Cria uma pasta com um nomezinho lá específico desse mini curso e salva tudo lá. E isso você replica também para os seus projetos, se assim for possível, né? Porque se for um banco de dados, você não vai conseguir trazer o arquivo físico, você vai ter um caminho. Mas isso aí também é para um outro vídeo, assuntos mais avançados. Nomeou, escolheu a pasta lá, clica em salvar. Depois disso, vamos chegar aqui, ó. A pasta ela tem que estar nesse formato aqui. Tem que ter a pastinha, o arquivo, o background que já vai estar para vocês aqui no link que eu deixei disponibilizado. Vai estar a base de dados, que é um Excel, e o arquivo, ó, tá vendo? Mini curso Power BI. Esse é o arquivo PBIX que tem que estar salvo na pastinha. Feito isso, agora nós vamos voltar na minha tela do Power BI, né? Depois de eu ter feito esse comentário aqui para vocês, de boas práticas. Vamos agora voltar e iniciar o nosso processo de importação de dados, onde nós vamos pegar essa base aqui em Excel e vamos importar para o Power BI. Então, vamos lá. Com o Power BI aberto, vamos agora importar a nossa primeira base de dados. Essa base está naquela pasta que eu falei para vocês, disponibilizada para vocês fazerem download, tá? Que a gente acabou de juntar lá em um lugar só. Vamos clicar aqui, ó, nessa opção, importar dados do Excel. Aqui há uma coisa que a gente chama de redundância para poder simplificar e ajudar você na construção do seu relatório. Existe a forma de você importar por aqui, se for a primeira vez, como também por aqui, ó. Ou, clicando aqui em obter dados, você consegue trazer do mesmo jeito. Vamos clicar aqui, importar dados do Excel. E você vai selecionar o arquivo dessa pastinha que nós agrupamos, tá? Vamos clicar depois em abrir. E olha só, a primeira tela que nós tínhamos aqui é a tela do Power BI Desktop. Essa tela aqui é uma tela de preview dos nossos dados. Então, assim que você seleciona um arquivo em Excel, ele vai te mostrar os intervalos e as tabelas, tá? As tabelas que o Power BI conseguir ler como tabela, tá? Nem todo intervalo ele lê como tabela. Por exemplo, esse intervalo aqui de notas é mostrando a fonte do IBGE, qual foi o período do censo, o que é que foi trabalhado nessa pesquisa. Então, isso aqui ele não leu como tabela, ele entendeu como intervalo apenas. Mas, os nossos dados, que estão como intervalo, tá? Isso aí eu explico no outro vídeo em Excel,
Deve estar aparecendo aqui para vocês no card, comentando sobre isso, a diferença entre intervalo e tabela. Tá vendo aqui, ó, eu tenho um intervalo e ele mostra para a gente, mas esse intervalo ele também já entendeu como tabela. E aí, ó, qual é a diferença? É que aqui no intervalo ele considera todas as colunas, inclusive as em branco. Aqui ele vai considerar apenas a área preenchida com dados de fato relevantes. Então, relevante que eu falo que não é branco, tá? Quando a gente seleciona o intervalo, normalmente a intenção é que você quer trabalhar com todo o universo, inclusive aquilo que não foi preenchido ainda. Mas nesse caso, vamos selecionar aqui, ó, a tabela Dados Estados BR e vamos clicar em Carregar. Por que não clicar em Transformar? Porque eu preciso primeiro mostrar para vocês essa parte aqui. Vamos trabalhar de um jeito bem ágil. Então, vamos entender logo essa parte. Nós tínhamos um arquivo em Excel e trouxemos para dentro do Power BI. Um outro comentário que vale muito a pena falar aqui é que dentro do Power BI acontece uma espécie de, sabe, de backstage. Você tem um arquivo lá no Excel, você trouxe ele para o Power BI, o que acontece em Vegas fica em Vegas, certo? Então, nesse caso, o que você trouxe para o Power BI, toda alteração que você fizer, vai ser contida apenas no Power BI. Se você voltar lá no arquivo em Excel, vai estar do mesmo jeito, sem nenhuma alteração. Então, vamos lá. Eu carreguei aqui meu arquivo, ele está aqui para gente, dados estados. E aí, se eu clicar aqui nessa setinha, nessa aba de dados, ele vai mostrar para a gente todas as colunas dessa minha planilha, dessa tabela que nós acabamos de carregar. Mas, observem que eu tenho já aqui uma outra aba, a aba de Views, né, de visualizações, onde eu posso criar os nossos gráficos e começar a montar o dashboard. Mas aí eu tenho aqui três divisões, modos de visualizações dentro do Power BI Desktop, que é o quê? A exibição do relatório, que é onde nós construímos o nosso dashboard. Nós temos aqui o modo de exibição em tabela, onde nós conseguimos meio que enxergar como se fosse uma planilha. E aqui, a exibição de modelo é onde nós vamos relacionar as nossas tabelas. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, nós não iremos relacionar, né? Aqui, esse é a tela onde nós fazemos o Star Schema, o Snowflake, né? Sabe aqueles relacionamentos entre tabelas. Sempre que você tem informações em uma tabela e precisa consultar uma outra tabela. Por exemplo, você tem uma tabela com dados de colaboradores, mas não sabe o CPF. Então, você precisa acessar uma outra base para poder puxar esse CPF. Então, você consegue conectar o nome do colaborador na tabela 1 com o nome da tabela 2 e obter os dados, né, o CPF da tabela 2 por esse vínculo. Então, você basta clicar aqui, arrastar a coluna correspondente e conectar as duas tabelas. Isso equivale a um PROC-V, lá no Excel, como a gente sempre usa, né? Claro, salva aí as variações e limitações do PROC-V, tá? PROC-V ou VLOOKUP. Então, vamos lá. No modo de tabela, ele vai abrir para a gente como se fosse uma tabela em Excel. Então, ó, eu consigo aqui visualizar os dados que nós importamos aqui para dentro do Power BI. Tá? Então, eu consigo aqui colocar um filtro, tá? Aqui, ó, selecionar somente Belém, dou OK, igual é no Excel. Tá? Limpar todos os filtros. Então, tudo aqui tá bem intuitivo e muito fácil, muito prático. Então, o que acontece? Montei aqui esse relatório, tá? Tá tudo aqui, as informações. Agora, nós vamos para a tela de Power Query, onde nós iremos começar a tratar esses dados. Eu cliquei lá em carregar, só que eu não sei se número é número, texto é texto, e parece uma coisa óbvia, mas na hora de construir um relatório isso faz toda a diferença. Imagine você querer somar a área territorial, por exemplo, e ela estiver como texto. Ele só vai contar, ele não vai somar. E aí você pode ficar engasgado, né? Talvez para alguns tenha sido o sofrimento, né, dessa semana, mas que a partir de hoje acabou. Que é o quê? É justamente não atentar ao tipo de informação. Então você tenta somar algo que é texto. Você não soma A mais A, né? Muito embora em matemática você faça isso com algumas funções. Mas nessa lógica aqui isso não vai acontecer. A mais A não vai virar 2A, 2As. Então, vamos clicar aqui em transformar dados. Está vendo aqui, ó, use o editor de Power Query para conectar, preparar e transformar seus dados. Então, ele já está explicando aqui para você essa etapa que vai acontecer.
Claro que existem outros softwares, né, como eu já falei, que fazem isso de maneira mais ágil e entrega para você a informação mais consolidada. Mas nesse caso, ele tem esse stage aqui onde nós podemos fazer isso e isso ajuda bastante, tá? E aí você precisa pensar o seu projeto, entender as variações, as dificuldades antes de sair usando o Power Query. Então, nesse momento agora, eu vou te mostrar quais são algumas vantagens do Power Query. Observe que a primeira diferença é que são telas diferentes. Essa tela de fundo é a tela do Power BI Desktop e essa aqui, ó, essa é a do Power Query. Eu vou maximizar ela e olha só. Vamos entender aqui. Como vocês sabem, nós temos aqui uma barra de ferramentas, nós temos aqui uma aba com as tabelas que nós importamos e aqui, ó, um mapa de tudo aquilo que foi alterado nessa tabela. Então, se houvesse aqui uma outra tabela, teria um mapinha desse mesmo jeito aqui, ó. Onde? O que acontece? Desde a fonte, né, na hora que a gente vai lá e acessa os dados, ele vai navegar transformando em tabela e aí, ó, ele começa a fazer as alterações que foram solicitadas. Então, como nós pedimos para trazer uma tabela, ele executou automaticamente algumas alterações. Observem o seguinte. Aqui eu tenho dados de todo o Brasil. E se eu precisasse, por exemplo, segmentar uma região, tá? Eu estou aqui, sei lá, eu sou um coordenador da região Nordeste. E eu não preciso enxergar as informações das demais regiões. Então, para que eu não precise ficar colocando filtro, eu posso simplesmente chegar aqui e filtrar a região Nordeste. E, muito embora o meu relatório tenha informações de todo o Brasil, como eu estou aqui, ó, alterando, estou fazendo a ETL no meu Power Query, ele já vai automatizar. Então, ele vai receber a base completa e vai segmentar para mim e me entregar apenas a região, os dados da região Nordeste. Eu vou desfazer esse filtro aqui e vou mostrar aqui para vocês agora a tipologia dos dados. Por que isso é importante? Vejam só. Eu tenho aqui, ó, o nome dos estados. É texto. Está aqui, ó, ABC, e eu clico aqui nessa figurinha e consigo mudar o formato. O nome dos estados é um texto? É um texto, ok. Mas vamos lá. Na hora que eu falo de código do estado, esse código ele tem que ser considerado como um texto. Por quê? Como número, ele vai somar 12 mais 27, mais 16, mais 13. E, na verdade, essa não é a função. Esse código aqui, ele não é um atributo de qualidade do estado. Ele é um atributo que identifica o estado. É como se fosse uma chave. É como se fosse o CPF do estado, né? Então, eu vou mudar aqui para texto. E aí ele vai perguntar, ó, nós já executamos algumas etapas, você quer substituir? Aí eu sim. Ou eu posso também adicionar uma nova etapa. Ele vai fazer o seguinte, na etapa que está, ele executou uma alteração. Então, se eu clicar em substituir atual, ele vai desconsiderar essa alteração e vai inserir a nova. Se eu colocar para adicionar, ele vai criar uma linha aqui abaixo de etapas aplicadas com essa alteração, tá vendo? Substituiu, se eu voltar aqui, ó, ele considera como número, mas eu posso também excluí-la e ela não fará mais parte do processo. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o Power BI como é que ele tem que enxergar a informação, né? Como é que eu preciso dela. Vamos lá, vejam aqui o problema começando a ganhar forma. Na hora que eu vou para as colunas de atribuição, tá? Então, essa aqui, elas dão característica ao meu estado. Então, se eu digo que o Acre é o Acre, ok, mas dentro de que contexto? Então, nesse contexto aqui de área territorial, ele precisa ter um valor. Então, ó, observem que as colunas de área territorial, população estimada, densidade, quantidade de matriculados no ensino médio, eles estão sendo considerados como número e texto. Ele deixou em aberto. Então, se pedir para contar, ele conta, se pedir para somar, ele soma. Então, vamos tratar essa informação. Vamos dizer para o Power BI que tudo isso aqui é número. E ele tem que considerar como número. Mas é um número que tem alguns decimais. Então, se eu não quiser considerar decimais, eu deixo aqui como está números inteiros. Mas se eu precisar de um decimal, eu coloco aqui número decimal e ele vai alterar para a gente considerando e respeitando os decimais. Nesse caso aqui, ó,
População estimada, densidade também eu vou utilizar o decimal. Vou deixar como está. Aqui eu vou mudar também para número inteiro. E agora eu vou fazer aqui, ó, uma outra coisa que é bem comum também lá no Excel. Deixa eu só ver aqui, vai até total de veículos. Pronto. Observem que eu tenho, a partir de matrículas do ensino médio, até veículos que foram comprados, né? Eu vou clicar, né, usar aí no teclado o Shift e vou clicar nessa última coluna. O que foi que ele fez? Ele selecionou todas essas colunas que estão com esse ABC 1, 2, 3. Então é possível ler como número ou como texto. Ainda com o Shift selecionado, eu vou clicar aqui, ó, nesse ABC e vou mudar para número inteiro. E aí o que vai acontecer? Ele vai converter todas as colunas de uma só vez em números inteiros. Claro que aqui algumas existem decimais, mas de propósito eu quis desconsiderar. Feito isso, vou dar uma checada aqui em capitais, regiões, estão como texto. Tudo ok? Tratamento concluído, agora nós vamos voltar para o Power BI Desktop e começar a montar o nosso relatório. Então, para isso, nós vamos clicar aqui, ó, fechar e aplicar. Como eu falei para vocês, essa tela de Power Query, ele vai executar algumas alterações que vocês precisam validar. Então, se você alterou o formato, alterou o número, excluiu um valor, você precisa aqui, ó, fechar e aplicar para que ele atualize essa alteração e você comece a utilizar lá no Power Query, no Power BI Desktop. Então, eu vou clicar aqui, fechar e aplicar e vou esperar ele carregar essas alterações. Beleza? Carregadas as alterações, estamos aqui na nossa tela principal, como bem sabido, e vocês já experimentaram isso no Excel. Nós temos aqui o formato de abas, onde nós podemos criar uma nova aba. Se você der 2 cliques nela, você vai conseguir renomear. E aí, ó, aqui em cima nós temos a nossa barra de ferramentas, que eu já vou dizer para vocês o seguinte, presta atenção. Não se apeguem ao visual do Power BI. Por quê? De repente você está com uma versão uma versão anterior, uma versão desatualizada, e aí o pessoal fica, mas eu não tenho como fazer porque eu estou com a versão desatualizada. E, gente, o que vai mudar são as características gráficas, mas o que você consegue fazer no Power BI não muda muito. Claro que existem algumas funções que facilitam e vão te ajudar muito, mas no básico, né, montar ali uma visualização, montar um dashboard, você consegue montar na versão anterior ou na versão mais atualizada, tá? Isso não é um problema. O que é que você tem que ter em mente? É que, lembra lá no Excel, quando você vai formatar, você clica no pincelzinho, né? Tem um pincelzinho, você clica e ele abre para você. Nas novas versões do Power BI, existe isso. Mas por que eu abri essa versão aqui de propósito? Para que vocês não fiquem muito presos ao item gráfico, sabe? Tem essa imagem, então eu faço isso. Se não tem, aí eu me perco. Não, esquece isso. Então vamos lá. Na nossa barra aqui de tarefas, de ferramentas, nós temos aqui algumas ferramentas que nós vamos usar e estão disponíveis para alterar todo o nosso relatório. Então, como é que a gente começa a criar um relatório? Vamos começar aqui dando um título para esse relatório. Então, eu vou clicar aqui, ó, página inicial, caixa de texto, e vou dar aqui, ó, o nome desse relatório, mini curso Power BI. Dou 2 cliques aqui, seleciono tudo, aumento o tamanho dessa fonte. Aqui é bem similar ao vetor que você tem lá no Excel, tá? Lembrando, para movimentar, clica na linha. Se você clicar na caixinha, não vai ter problema, não vai conseguir. Tá vendo? Clica na linha e você consegue movimentar. Vou posicionar aqui e vou começar a montar as nossas visualizações. Então, para montar o primeiro gráfico, você pode escolher qualquer um desses gráficos ou pode clicar aqui, ó, nos seus dados e o próprio Power BI vai te sugerir. Então, por exemplo, se eu clicar aqui agora em regiões, por exemplo, ele vai me sugerir uma tabela. Então tá aqui, ó, regiões. Agora eu preciso saber qual é a área territorial dessas regiões. Então eu posso clicar aqui em área territorial e ele já vai carregar, tá vendo? Ou
eu posso simplesmente clicar e arrastar até colunas. E ele trouxe para cá os valores das nossas regiões. E aí o que acontece? Agora eu quero transformar isso em um gráfico. Ainda com a tabela selecionada, tá? Cuidado para não fazer isso, senão quando você clicar em outro gráfico, ele vai sugerir um novo gráfico. Então, seleciona aqui a tabela que você criou e clica no gráfico que você quer montar. Tá? Gráfico de colunas, e aí eu tenho a área territorial, então já melhorei a minha visualização, já comecei a melhorar a forma de comunicar os meus dados. E aí eu também posso criar um novo gráfico. Então eu vou criar um novo gráfico sem passar pela tabela. Então eu vou clicar aqui, ó, por exemplo, no gráfico de rosca e vou selecionar novamente as regiões e agora eu vou pegar aqui população estimada. Pronto. Automaticamente, ó, quando eu cliquei aqui, ele já entendeu, né, como é um número, tá vendo aqui, ó, esse símbolo de soma, né, de somatório, ele vai entender que é número e vai trazer para cá. Tá? Observem que nós temos aqui algumas formatações. Se nós criarmos uma coluna, ele vai mostrar uma tabelinha, uma tabela com a coluna grifada ao lado. E se nós criarmos uma medida DAX, que é o que vamos ver agora, a gente começa a enxergar uma calculadora ao lado da nossa entidade aqui. Então vamos lá. Entendido aqui, vejam como é simples criar um gráfico dentro do Power BI. Clicando e arrastando de maneira intuitiva e muito fácil, né? Muito simples. Agora, como é que eu crio, por exemplo, uma medida DAX? Para que eu uso uma medida DAX? Vejam só. Aqui nós temos uma tabela e nós estamos pegando a informação e arrastando. Isso é um método didático de você montar um gráfico, mas não é a melhor maneira de você montar um gráfico. Por quê? Lembra que até há pouco tempo eu falei sobre os contextos analíticos? Então, as medidas DAX entra para isso. Ele vai respeitar ou você vai conseguir passear, né? Você vai conseguir transitar sobre os diversos contextos que podem surgir na sua análise. Então, por exemplo, vamos criar uma medida DAX para que vocês entendam. Eu vou pegar aqui uma nova medida na minha barra de ferramentas, vou clicar aqui em nova medida. Igual no Excel, a fórmula começa depois do sinal de igual. Antes disso, é o nome da nossa fórmula. Então, eu vou chamar aqui de área territorial. Vou colocar aqui o sinal de igual, tá? Espaço, e aí vou começar a montar a nossa primeira fórmula. Nesse caso aqui, eu vou usar uma fórmula que é muito frequente no Power BI, que é a Calculate, e ela vai dar alguns contextos bem interessantes para a gente. Eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele some a nossa área territorial. E você já começou a ver aqui, a abrir algumas bibliotecas, isso já dá um espanto. Então, vamos lá, vamos com calma. Deixa eu dar um zoom aqui e vamos explicar um pouco essa fórmula. Olha só, nós temos aqui a Calculate, que ela é uma fórmula que vai gerar contextos. Análise de contexto. Mas, o que é que você precisa entender? Como eu acabei de falar, a fórmula começa a partir do sinal de igual. E todas as suas fórmulas, né, todas as medidas que vocês forem usar, deverão estar em inglês. O nome aqui você pode usar português, mas as suas fórmulas vocês precisam ter isso na cabeça, tá? Se colocar em português não vai funcionar. Vocês precisam usar em inglês. Nesse caso, como eu quero que some, ele vai aqui, sum, e ele vai apontar aqui, ó, e vai listar para a gente todas as informações dessa tabela que eu acabei de importar. Então, veja aqui, ó, o F, né, o colchete e aqui dados estados entre parênteses. Ele está dizendo aqui, ó, ele está mostrando cada entidade, como está aqui, ó, ele está mostrando como se fosse uma biblioteca suspensa, onde eu vou clicar e ele vai colocar para mim nessa forma. Eu vou colocar aqui, ó, área territorial. Vou tentar tirar um pouco desse zoom para ver se simplifica. Vocês consigam visualizar. Deixa eu pegar aqui, ó, tá com acento. Acento ele não vai mostrar na sua fórmula. Você pode optar pela segunda opção, que é colocar a outra palavra ou uma parte da palavra. Deixa eu ver aqui se vai pelo territorial. Tá aqui, ó, área territorial.
Como área tem acento, então ele tem um pouco de dificuldade. Vocês podem matar isso tirando os acentos lá na ETL ou no seu próprio arquivo Excel. Isso não é um problema. Para algumas pessoas pode ser, mas é só estar atento a isso. Se você sabe que tem informação lá, mas ela tem acento, então se você tentar chamar ela por aqui, ela não vai aparecer. Então você precisa pegar outra parte do texto para que ela apareça no filtro. Então, coloquei aqui, ó, área territorial, usa o tab, tá? Porque se você clicar fora, ele vai entender que a sua fórmula acabou e vai fechar. E aí vai te gerar algumas dúvidas com relação às suas medidas. Então, recomendo que vocês, na hora que estiver montando a sua fórmula, usa a tecla tab, tá? A cada final de etapa. Então, fechei aqui a minha soma, vou fechar parênteses, tá vendo aqui, ó, ele selecionou os dois parênteses, dizendo que o que eu acabei de fechar é com relação à soma, e vou fechar o segundo parênteses e depois dar um Enter. Então, acabei de montar uma operação para somar a área territorial. Eu vou clicar agora e vou arrastar aqui, ó, até esse gráfico que nós já montamos de área territorial. Vou colocar aqui de colunas para a gente comparar lado a lado. Observem que, num primeiro momento, vocês vão dizer que nós andamos em círculos, porque eu tenho aqui duas colunas exatamente com o mesmo valor. Então, pouco importa se eu vou arrastar ou se eu vou criar uma medida. Errado. A medida, ela vai, como eu acabei de falar para vocês, vai te permitir entender contextos e trazer informações desse contexto. Então, por exemplo, nós criamos aqui uma medida de soma, que é a calculate. Mas eu vou apagar aqui esse último parêntese e vou usar vírgula, tá? Atenção, algumas versões em português do Excel e do Power BI você consegue usar ponto e vírgula, mas de uma maneira geral, né, quase que global, todo mundo, né, a maioria das pessoas usam o modo americano que é a separação por vírgula. Então, usa vírgula também, tá? Na hora que eu usar a vírgula, observem que, lembra que eu sempre falo nas aulas, né, no presencial, também no digital, que o Power BI e o Excel ele vai conversar com a gente. Então aqui ele abriu, ó, essa caixinha e tem aqui dizendo que a segunda etapa dessa fórmula é um modo de filtro. Então o que é que eu vou querer segmentar aqui? Eu vou querer segmentar apenas a região Nordeste. Então vou dizer para mim que ele some a área territorial quando? Aí o filtro é regiões, quando as regiões for igual a Nordeste. Nordeste. Vou colocar aqui entre aspas, fecho parêntese, dou um Enter. E olha só o que aconteceu. Lembra que eu falei que é um contexto? Observem uma coisa. Ele pegou o valor de Nordeste e reproduziu para todo mundo. Isso quer dizer o quê? Que essa fórmula, essa medida que nós acabamos de criar, ela trouxe para mim apenas dados da região Nordeste. Como é que eu sei isso? Se eu olhar aqui para o gráfico, as duas únicas barras que estão com o mesmo tamanho é a região Nordeste. Tá vendo aqui, ó? Difere do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul. Tá? Muito claramente porque nós colocamos aqui uma condição na nossa medida DAX. Então, é por isso que eu prefiro e recomendo que vocês sigam essa recomendação de utilizar medidas para criar os seus gráficos. Tá? Se agora eu precisasse mudar, eita, mudou o contexto, agora eu preciso que seja da região sul. Bastaria vir aqui, alterar o nome sul, e olha só, ele replicou aí a medida, calculando apenas a região sul. Eu vou desfazer, vou tirar essa última etapa, e vou tirar também a entidade do nosso gráfico. Eu vou deixar apenas a medida DAX, tá? Que vai dar a mesma coisa do que estava antes. Então, nós aqui, até então, conseguimos montar aqui uma primeira view de dashboard. O que é que está faltando aqui agora? Nós criamos alguns gráficos, nós vimos algumas tabelas. Vamos adicionar aqui mais uma tabela aqui abaixo. Vou jogar isso aqui para cima. E vou criar aqui uma tabela onde eu vou chamar aqui as regiões. Não, vou chamar aqui os estados. Os estados, quais são as suas siglas e qual é o gentílico, né? Como que cada pessoa que mora no seu estado é chamada. Então tá aqui, ó. Coloquei, ajustei nosso gráfico, nossa tabela, tá aqui. O que está faltando aqui
né, para poder transformar isso em um dashboard. Algumas pessoas já vão dizer, mas eu já tenho um dashboard, porque eu estou vendo aí 2 gráficos, né? Então, se tem mais de um gráfico, é um dashboard, correto? Não. O que vai... A gente precisa estar atento a alguns critérios que são determinantes para separar, né, para distinguir um dashboard de um painel. Nesse caso aqui, o que nós temos é um painel, tá? Porque todas as informações estão dispostas na tela e aí você vai lá e consulta. Mas, à medida que há a possibilidade de você interagir, esse painel começa a mudar de contexto e abre um precedente para virar um dashboard. Por exemplo, na hora que eu adiciono uma segmentação de dados. Eu vou clicar aqui, ó, segmentação de dados, e vou selecionar aqui, eu quero que ele filtre por regiões. Olha só, ele criou uma caixinha aqui, como se fosse um filtro suspenso, tá? E na hora que eu clico aqui, ó, na minha região, ele filtra todo o meu relatório. Então, agora sim, eu posso chamar isso de um dashboard. Tá? Qual é a ideia principal do dashboard? O dashboard é um painel de controle, né? Dashboard é painel de controle em inglês. Então, eu tenho todas as informações disponíveis, então, à medida que eu interajo com essas informações, né, de maneira dinâmica, isso sim contextualiza para mim um dashboard. Mas, se eu tenho uma informação estática, eu tenho uma narrativa estática, né, para alguns pode ser um infógrafo, ou também um painel. Numa empresa, nós temos alguns relatórios já pré-estabelecidos, então esses relatórios são apresentados em painéis, tá? Onde, quando começa a reunião, ninguém vai ficar interagindo lá para ver como é que funciona. Mas no dashboard, né, quando eu preciso consultar para ter algumas respostas, tá? É por isso que nós chamamos de dashboard. Nós vamos consultar esse painel de controle para saber como é que está aí as coisas na minha organização. Vamos alterar aqui esse formato para um formato mais interessante, né? Eu consigo mudar essas formas de filtro para botões. Então, vamos clicar aqui, ó, em formatação. Lembra que eu falei para vocês do pincel? Assim como tem lá no Excel, tem aqui no Power BI. Isso vale para todos os visuais, desde o gráfico à tabela. Tá? Você clica nela e vem aqui no pincel. Na primeira aba aqui, né, aba de dados do visual, você consegue chamar as suas entidades, os seus cálculos, tudo para cá. Na segunda, que é a de formatação, você vai editar esse gráfico. Nesse caso aqui, eu quero mudar essa forma de segmentar e ele está como lista vertical. Eu quero alterá-la para bloco. E ele vai formar isso aqui para a gente, ó, botões, onde eu vou acionar e ele vai filtrar para a gente o nosso dashboard. Então, nosso dashboard começou a ganhar cor. E aí, chegamos numa etapa onde nós precisamos criar agora a nossa narrativa. Nós precisamos apresentar. Mas não só contexto faz parte do storytelling. Existem outras coisas. Por exemplo, a forma como você vai apresentar os seus dados. Então, do jeito que está aqui, existe algum problema? Não. Você consegue consultar e trazer algumas respostas para a sua organização. Mas o que você precisa estar atento é que a forma de comunicar, né, vai depender muito do seu contexto, não só analítico, mas do contexto que você está envolvido. Por exemplo, nas organizações, nós não usamos cores tão chamativas. Por exemplo, cores neon. A gente não usa cor neon, muito embora visualmente passa uma ideia de algo incrível. Isso para o marketing é ótimo. Você vai vender um curso de dashboard e você joga lá um monte de cor neon e todo mundo se apaixona. Mas na prática, dentro de uma organização, isso não é recomendado. Você precisa entender o contexto para poder usar as cores. Por exemplo, imagine que você vai mostrar dados de produção e a sua barra aqui ela está em vermelho. O que é que você está querendo dizer com isso? Se eu sou um gestor e pego essa informação, você está me dizendo que todo o meu estratificado ele está no negativo. Nós estamos não produzindo como deveria. Mas como é que você tem essa referência? Então você precisaria de uma meta. Então esses pequenos detalhes você precisa estar atento na hora de montar o seu relatório. Então, primeira coisa aqui, vocês podem se aprofundar procurando um curso de Storytelling. Nós temos outros comentários, outros vídeos falando sobre Storytelling. Mas de uma maneira bem sucinta, vamos nos deter ao seguinte. Nada de cores extravagantes, né? Nada de carnaval. Deixa o carnaval para fevereiro. Aqui a gente precisa ter uma mente mais clean, sabe? Ter informação e objetividade.
até também para que você não perca tempo montando o relatório, né? Você pode ter chegado até aqui e achado incrível a opção de você clicar e já alterar vários gráficos, né? Conseguir segmentar, mas você não pode se perder e gastar muito tempo nisso, tá? Você precisa responder algumas perguntas. Então vamos lá. Entendido essa parte das cores, né? Essa lógica das cores, vamos agora começar a montar um relatório, um painel mais robusto. Então, vocês vão receber o arquivo PBIX já com a imagem carregada. Eu vou mostrar para vocês agora do zero como vocês carregam uma imagem de background para dar uma encorpada no seu relatório. Em uma nova página, ou na página que vocês tiverem, eu vou fazer uma nova página para não confundir visualmente, porque tem muitos elementos. Então, eu cliquei aqui no maisinho, abri uma nova aba e cliquei aqui fora. Depois disso, eu vou clicar aqui no pincel e aí, ó, se eu não tenho nenhum gráfico na tela, eu estou me referindo à configuração da minha página. Se eu tivesse algum gráfico na tela, seria a configuração do gráfico. Então, eu vou clicar aqui ó, em configuração da tela. Eu posso redimensionar, clicando aqui em personalizar, e eu vou dizer quanto por quanto eu quero a minha tela, tá? A3, A4, enfim. Eu vou deixar aqui como está e vou clicar aqui ó, em tela de fundo. Tela de fundo está aqui a corzinha branca. Eu vou mudar aqui para um azul. Diminuo a transparência. Está aqui, ó. Mas não é isso que eu quero. Eu quero adicionar uma imagem. Então, para adicionar uma imagem, vocês vão clicar aqui, ó. Procurar. E já vai estar aqui, ó. Dentro da pasta. Lembra que eu falei para vocês? Baixem essa pasta, deixem todos os arquivos em um lugar só. Esse é o background que vocês vão importar. Cliquem em abrir. E ele vai trazer aqui. E será necessário fazer alguns ajustes, tá? Importado a imagem, observe uma coisa. A nossa imagem aqui está precisando de um ajuste. Então aqui, ajuste de imagem, vocês vão clicar e vão colocar em ajuste. Para que ela, muito embora tenha sido feita com uma qualidade maior e com um tamanho também maior, ele vai redimensionar para essa tela aqui que nós delimitamos que seria o nosso relatório. Então nós temos aqui já o nosso plano de fundo. Vamos agora trazer os nossos elementos, tá? Você pode construir do zero, né, e praticar o que nós acabamos de fazer, ou, como eu vou fazer agora, eu vou clicar aqui, ó, dar um Ctrl A, Ctrl C, volta aqui na página 2, Ctrl V, para trazer todos os elementos. Vou pegar aqui o gráfico. A tabela. Ctrl C, Ctrl V. E aí, ó, trouxe, né? Trouxe foi ótimo. Trouxe tudo para cá. Deixa eu organizar aqui a nossa tabela. Igual são os vetores no Excel, você consegue ajustar clicando nas arestas, né? Formatando. Tem essa linha vermelha aqui que é a linha guia, tá? Para você saber que tem outra figura que está tendo esse mesmo tamanho. Aqui em tabela eu vou trazer todas as demais informações para popular aqui nossa tabela. E aí a gente já começa a observar o nosso gráfico, o nosso dashboard ganhando corpo. Tá? Então tem aqui informações estratégicas. Já tem aqui um título. E agora eu vou trazer de novo o modo de filtro. Como vocês já sabem, o modo de filtro, eu vou clicar aqui em segmentação de dados. E vou selecionar aqui, ó, regiões. Vou trazer para cá, formatar aqui. Tá aqui a nossa segmentação. Então, o nosso dashboard começou a ganhar corpo. Tá? Aqui em cima eu posso adicionar um segundo título, né? Posso tirar esse daqui do gráfico, como mostrei para vocês. Nós temos várias opções. Vamos fazer aqui algumas alterações. Por exemplo, eu quero remover esse fundo aqui desse gráfico. Você vai clicar aqui, ó,
no pincelzinho de novo, vai até a geral, tá? Tem aqui visual para mudar elementos do gráfico e geral é tudo que envolve o gráfico, né? A parte, vamos chamar assim, externa do gráfico. Tá vendo aqui em plano de fundo? Você pode adicionar uma transparência e dando aí já uma cara ao seu relatório. Aqui posso também adicionar uma sombra, né? Clicando aqui em ativar sombra, volto até visual, vou adicionar aqui o rótulo de dados, que são os nossos números que ficam acima. Observem que eles têm uma cor padrão, que é o cinza, que não está favorecendo aqui nesse relatório. Então, se vocês clicarem na setinha do rótulo de dados, vocês conseguem vir até valores e alterar isso aí, por exemplo, para um verde neon, né, por exemplo. E aí eu já dou visibilidade aos nossos dados. Assim também eu consigo fazer para os nossos títulos, né, o cabeçalho. Aqui, ó, título. Consigo jogar aqui um branco para esse título. E mudar também as nossas barras, que são as colunas. Vou mudar aí para um verde. Esse ano, dá uma equilibrada. Assim como tudo que está aqui na base, né, desse gráfico é o que está ativado no eixo X. Então também eu vou mudar aqui verde. Ok? E aí eu consigo fazer algumas regulagens, por exemplo, ajustar aqui a altura máxima, a altura mínima, quantidade de barras, enfim, consigo criar N personalizações para esse gráfico, para esse visual. Então, o que é que vocês precisam entender? Eu não vou, assim, passar muito tempo aqui, porque vai estender demais esse curso. E o que eu quero que vocês entendam é que, assim como no Excel, vocês conseguem personalizar toda essa área onde vocês irão mostrar os seus gráficos. Assim também como é no Excel, se você precisar replicar a formatação, estou com pressa, preciso replicar isso aqui rápido. Você pode pegar aqui o pincel, com o seu gráfico selecionado e clica no gráfico seguinte. E ele já trouxe alguns. O que é semelhante desses gráficos, ele já replicou. O que não é semelhante, você precisa alterar. Por exemplo, eu quero alterar aqui as cores da minha legenda. Então vamos lá aqui no pincel de novo, legenda, texto da legenda, e muda aqui a cor dele, ao verdinho. Quero mudar as fatias, né? Quero mudar as cores. Aí você pode pegar, fazer aí do branco, adicionar aqui um novo, verde, adicionar também um amarelo, tudo da mesma paleta. Deixar o laranja, aqui colocar um azul mais claro. Pronto. Aí você tem tons mais pastéis, ajuda a equilibrar o seu gráfico. Quando falamos de tabela, também conseguimos personalizar nossas tabelas. Mas para a tabela, eu quero que você abra uma atenção. Tabela, você tem os elementos da tabela separados. Então você consegue, de uma maneira geral, clicando aqui em formato, quando você muda o estilo da sua tabela, igual é no Excel, deixa eu colocar aqui, por exemplo, contraste ao alternar linhas. Pronto. Ele criou uma linha sim, uma linha não, e dá um efeito quando eu passo o mouse em cima. Isso aqui é uma alteração padrão, tá? Então, se eu pegar aqui linhas pisquem, tá vendo? Ele mudou toda a configuração. Mas eu consigo fazer igual nós fazemos no Excel. Por exemplo, eu quero mudar essa cor aqui, ó. Eu não quero essa cor do cabeçalho. Então, eu consigo vir até aqui, ó, cabeçalho da coluna e mudo para um verde. E eu posso também pegar texto, né, colocar um verde mais escuro. Então tá aqui. Consegui alterar a nossa tabela e também consigo ativar ativar um título para essa tabela. Quando eu clico aqui em título, eu vou escrever aqui um texto qualquer e ele vai mostrar para a gente esse título. Assim como eu posso não escrever nada, né, desativo o título e posso trazer um texto à parte para cá e ocupar esse espaço. Isso aí vai muito do seu gosto e necessidade, enfim.
de como você quer apresentar isso. Aqui também eu vou replicar essa formatação para o filtro, né, as segmentações, mas aqui eu vou fazer diferente, eu vou transformar isso aqui em botões. Então eu vou clicar aqui, pincel, configuração da segmentação, coloca como bloco para a gente. E aí, ó, nós temos os nossos blocos aqui com as regiões. Vou formatar aqui. Nesse caso, como já tem aqui o título de filtros, eu vou tirar esse item de cabeçalho. Vou deixar assim. E aí nós temos aqui, ó, no nosso campo de filtros, uma segmentação e nosso dashboard está completo. Então, vamos recapitular tudo aquilo que nós vimos. Nós primeiro pegamos uma base em Excel, nós importamos e transformamos uma tabela assim nesse relatório aqui. E tudo isso com poucos cliques, de maneira intuitiva, clicando e arrastando e conseguindo personalizar. Então, o que é que eu queria que vocês guardassem e gravassem? Primeiro que as formatações que são comuns no Excel não são impeditivas para que você faça um curso de Power BI. Então, se você é muito bom em Excel, vai te ajudar, por exemplo, nesse caminho aqui. Na hora de editar o seu gráfico, você não vai sofrer. Mas talvez, se você não tem esse costume com Excel, na hora de criar, montar seus gráficos, vocês fiquem um pouco perdidos. Mas normal, isso faz parte da curva de aprendizagem. Você vai assistir aqui a aula, vai tirar sua dúvida e vai no seu computador. Vou pedir para que vocês não copiem esse relatório para que vocês treinem, sabe? Tenta chegar nesse nível aqui. Não já pula para essa aba 2, não. Vai aqui, começa pela home devagarzinho, depois vai adicionando o seu background, testa outras formas de visualizações, né? Outras formas de gráfico e até chegar nesse formato aqui, que aí sim você vai estar se forçando, né? Sabe? Se sugerindo a melhoria e o aprendizado dessa ferramenta que é incrível e que com certeza vai te dar destaque aí na sua empresa, na sua organização, onde você estiver precisando analisar dados. Então, a gente pode criar aqui, por exemplo, vou só mostrar um outro gráfico para deixar vocês aí com um gostinho e quero mais. Vou reduzir aqui. Esse gráfico de setor foi muito. Vou copiar aqui, colar e vou só alterar. Vou colocar aqui o gráfico de barras. Pronto. E aí, ó, já temos aqui mais um gráfico. Eu vou mudar essa informação aqui, eu tenho população estimada. Eu vou colocar o IDH e vou tirar regiões e vou substituir por o F. Pronto. Deixa eu mudar aqui também esse formato. Que agora, o que era eixo X, agora passou a ser eixo Y. Alterei aqui, ó. Ele está contando. Vamos alterar lá. Não, soma de DH. Tá ok. Deixa eu trazer então população estimada, para ficar um visual melhor. Então tem aqui, ó, população estimada. E aí nós temos essas opções de interação. O que é que eu também quero deixar grifado aqui para vocês? Nós temos aqui as segmentações de dados? Temos. Mas tem uma outra coisa que nós podemos fazer. Lembra que eu falei sobre as interações com os gráficos? Eles interagem entre si. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na região norte, dessa barra aqui, ele vai, ó, segmentar as demais. Então, observem que marquei lá a região norte, não aparece mais nenhum estado aqui de outra região. Centro-oeste, só agora regiões centro-oeste. E nas demais ele fica escamecido. Tá vendo aqui, ó? Centro-oeste é o roxo. E no nosso gráfico de barras, ele aparece aqui, ó, apenas do que é centro-oeste vai estar ressaltado. Os demais vão estar escamecidos, tá vendo? E assim para as demais. Se você precisar enxergar duas informações, poxa, eu queria saber como é que é a área territorial, por exemplo, da região Nordeste e Norte, por exemplo. Você clica, seleciona aí pressiona o Ctrl do teclado e clica na segunda barra. E aí ele vai te dar essa visão somada. Então, se eu precisar de mais outra região, Ctrl e clica na segunda região. Isso vale também para
os filtros. Então, se você clicar aqui, ó, vai filtrar, clicou de novo, ele desfaz o filtro. Quando você vem aqui para para sua segmentação, clique aqui em Centro-Oeste, está mostrando somente Centro-Oeste. Mas se você apertar Ctrl e a próxima região, ele vai somar, tá vendo? E vai mostrar a sua região. Essa alteração que eu acabei de fazer aqui vai te ajudar a entender mais ou menos o que acontece lá no Power Query. Quando eu falei para vocês, ó, vocês podem importar toda a tabela, mas na hora que você segmenta no Power Query, ele vai trazer todas as informações com essa segmentação. Então, aqui nós temos essa prova cabal. Nós temos uma tabela imensa, né, com os dados de todo o Brasil, mas eu segmentei, tá vendo? De novo, segmentei aqui duas regiões. Então, muito embora eu tenha as 5 regiões, na hora que eu acionei esse botão aqui, esses dois botões, eu segmentei toda a minha análise para apenas 2 regiões. Então, finalizado aqui o nosso relatório, vou desfazer aqui. Nós temos aqui algumas outras opções. Por exemplo, eu quero clicar no gráfico e ele filtrar os outros gráficos, que é aqui na parte de formatação, editar interações. Você pode mudar aqui, ó, para filtrar, tá vendo? Tem aqui para deixar escamecido, para realçar, e tem também para filtrar. Isso quer dizer o quê? Deixa eu desativar aqui. Quando eu clicar aqui, ó, ao invés de deixar realçado os valores, ele filtra, né? Semelhante ao que acontece com a segmentação de dados. Feito isso, montado o seu painel, se você não tem a versão Pro, tá? Vocês conseguem apresentar esse relatório no computador de vocês. Mas se vocês precisam mostrar isso para algum recrutador, vocês precisam compartilhar essa informação com outras pessoas, vocês irão carregar esse relatório no seu Power BI serviço. O que é que eu preciso que vocês entendam, tá, pessoal? É que vocês precisam ter uma consciência de data-driven. Data-driven não é só vocês entenderem a importância dos dados, mas também entenderem que alguns dados não podem ser compartilhados com todas as pessoas. Vocês precisam seguir uma lógica de segurança. Foi por isso que eu comentei a questão do time de TI, onde se você consegue acessar o seu banco de dados e não passou pelo time de TI, então sim, a tua empresa ela tem uma sensibilidade de segurança da informação muito grande, tá? Porque normalmente o analista de dados, o analista de BI, ele precisa de outros times para poder conseguir desenvolver relatório. Não é um trabalho feito a uma mão apenas, né? É um trabalho feito a muitas mãos. Então você precisa de outras áreas aí interagindo, muito embora não seja restritiva, mas precisa ter esse ponto de atenção, tá? Então, para você compartilhar o seu relatório, vocês irão clicar aqui, ó, em publicar, né? E ele vai fazer o seguinte, ó, quer salvar tudo que você alterou? Sim, eu quero salvar. Ele vai salvar para a gente. Depois que salvou, vamos publicar, aguarda um minutinho. E aí, ele vai mostrar para vocês essa opção aqui. Vocês vão clicar em aqui, ó, adicionar meu workspace, seleciona, e aí ele vai carregar lá no Power BI Serviço. O Power BI Serviço é um servidor, né, do Power BI, que ele tem essa mesma interface de criação de relatórios, de importação de dados, só que isso acontece na nuvem, tá? Isso acontece de maneira virtualizada. E aí o que acontece? Para vocês compartilharem a informação, vocês agora não vão enviar um arquivo PBIX como está na pastinha que vocês acabaram de baixar. Vocês irão compartilhar um link, tá? Então vocês esperem, assim que ele terminar de carregar, vai abrir essa janela aqui para vocês, mostrando que o seu relatório foi publicado, tá? E para que você consulte, né, veja ele no servidor, você vai clicar aqui, ó, abrir o relatório. Bom, então clicando lá em publicar, quando vocês clicarem na visualização do relatório, ele vai abrir aqui, ó, no seu navegador, na sua conta do Power BI, o relatório publicado. Agora não é mais um relatório, um arquivo físico, né? Agora está na nuvem. E se você precisar compartilhar, você vai clicar aqui, ó, compartilhar. E aí, lembrando, né? Se você tem a permissão, a conta Pro, ele vai
vai permitir que vocês compartilhem. Se não, durante o tempo lá da conta de estudante, você consegue compartilhar. Depois então, clicando disso, lá em publicar. Então, eu deixo essa conta aqui. quando vocês para que vocês clicarem, entendam, né, o que é que vai acontecer. na visualização do relatório, Então, ele vai abrir aqui, já pode no seu seu navegador, navegador, na sua conta e começar do Power BI, a elaborar seu o relatório relatório publicado. e publicar Agora não é mais também. um Bom, relatório, pessoal, esse aqui foi o nosso arquivo curso físico, né? Agora de está Power BI na nuvem. para E te se você ajudar precisar a sair compartilhar, do você vai zero, clicar a aqui, você ó, começar a compartilhar. criar suas análises E aí, entender lembrando, né, de como é que você tem funciona a esse universo BBI, né? a E conta mais Pro, especificamente, ele vai trabalhando com vai o permitir Power que BI. vocês compartilhem. Então, Se como não, carregar uma informação, como tratar durante esses o tempo dados lá e como gerar da conta de a estudante, sua primeira análise. você consegue compartilhar. E depois montando disso, aí o seu reportado. Então, dashboard. eu deixei essa conta aqui. Se esse curso para te que vocês ajudou, entendam, para que você né, o que é que comente vai aqui acontecer. abaixo. Tá? Se Então, você precisa também de já certificado, pode comenta contratar o seu hashtag plano eu quero e para a gente começar poder entrar em a contato com elaborar você seus relatórios e não deixe de publicar compartilhar com o também. máximo de pessoas que você puder, tá? A sua dúvida também é muito importante e seria um prazer para a gente poder respondê-la aqui através de um vídeo ou também por e-mail. O nosso contato está aqui abaixo, você pode entrar em contato com a gente e vamos estar à disposição para ajudar da melhor maneira possível. Muito obrigado por ter chegado até aqui, né? Que você consiga alcançar, galgar novas posições e consiga também se destacar dentro da sua organização ou até mesmo mudando de organização, mostrando aí o seu talento para analisar dados. Eu vejo você numa próxima. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até mais.